dia para quem está assistindo a gente agora, boa tarde ou boa noite para quem for assistir a gente depois. Eu me chamo Adriele. Eu me chamo Emanuele. E a gente vai começar agora mais um episódio do NutriCast. Hoje nós vamos abordar um tema bastante importante e pouco falado, que é a gota, uma doença que acomete principalmente as articulações. E para deixar essa conversa um pouco mais rica e interessante, a gente convidou o doutor nutricionista Cláudio Vidal para ele falar um pouquinho sobre a causa, sintoma, tratamento, etc. Então, você que tem e principalmente que não tem, cola com a gente, porque o Júlio que o diga, essa doença não é boa não. Então, doutor, só para a gente começar essa conversa, o que seria a gota? Então, a gota é uma doença que acomete as articulações, principalmente essas articulações inferiores, que vai ser, a gota de fato ela vai ser acometida numa pessoa por conta de níveis altos de ácido úrico na corrente sanguínea. E todo mundo que tem essa elevação desse ácido úrico na corrente sanguínea, a pessoa vem desenvolver a gota ou não necessariamente? Sim, a pessoa desenvolve a gota por dois tipos, Seria o aumento desse nível de ácido úrico na corrente sanguínea ou pela forma de expelido do nosso corpo. Então seria uma deficiência nessa expulsão desse ácido úrico do nosso corpo. Então uma pessoa que tem elevados níveis de ácido úrico no sangue, ela pode sim ter o desenvolvimento da gota, certo? E quais seriam esses sintomas? Bom, os sintomas da gota, os sinais e sintomas, certo? Como ela comete de fato essas articulações, então a gente tem a presença de cristais criados pelo aumento desse ácido úrico. Esses cristais eles vão estar dentro desses tecidos, certo? E aí é onde a gente tem a presença de membros inferiores, como a articulação do joelho, articulação de tornozelo, tendão do pé, onde são esses mais visitados, por essa doença. E aí a gente tem, de fato, esses sinais que são sinais muito complexos, até porque quando a gente tem um problema de dor na articulação do joelho, ou dor no pé, a gente acha que é pelo esforço que a gente faz no nosso dia a dia, mas para um diagnóstico completo, a gente teria que de fato procurar um profissional da saúde para que a gente pudesse ver esse nível de ácido úrico no nosso sangue, para que a gente possa ter o diagnóstico completo. Então o diagnóstico completo ele só vai ser dado através de um quadro onde a gente tenha de fato o ácido úrico elevado no nosso sangue, e aí sim a gente faz o diagnóstico como a gota. Eu ia até perguntar isso, se o diagnóstico a gente pode fazer em casa mesmo, se a gente sentir dor, a gente se diagnostica com gota, ou se a gente tem que fazer exames laboratoriais, ser acompanhado por outros profissionais, ou você pode explicar, por favor? Esse seria o indicado, Assim, a gente tem esses quadros sintomáticos, que seria essas dores nas articulações. A gente tem também não só a presença das dores nas articulações, mas em crises mais agudas a gente tem a presença também de cólicas renais, esses cristais eles vão se desenvolver em cálculos renais, e esses cálculos renais eles vão ter de fato como eu posso dizer, essas cólicas renais, certo? Mas tudo isso seria sim viável você procurar um profissional da saúde para que ele possa diagnosticar você e dar o diagnóstico completo. Doutor, uma dúvida, essa doença ela comete mais homens ou mais mulheres? Porque eu tinha visto que pode ser mais homens, mas também tem gente que acha que é mais mulher. Você pode explicar como é que é isso? Assim, a incidência, que se diz hoje em dia os números, a incidência que eles ocorrem mais em homens. Geralmente homens que estão naquela idade dos 50 a 60 anos de idade, certo? Já nas mulheres, elas também são acometidas, porém com uma incidência menor, As mulheres que vêm a desencadear esse caso são aquelas mulheres que estão na idade mais avançada, ali por volta dos 60, onde estão ali na parte da menopausa. Então, acredito que a incidência é mais acometida em homens do que mulheres. Então, como a gota ela pode desencadear assim para chegar nessa idade e começar a ter esses sintomas? Então, a gente fala que o quadro de você desenvolver uma gota, a gente tem um fator disso, que é um fator de hábito de vida, que você leva essa condição a determinado tipo. Então, quando você
tem uma alimentação desbalanceada, quando você tem uma alimentação inflamatória, quando você exagera na bebida. Então tudo isso vai desencadear para um momento, né, o seu corpo falar basta, né, e desencadear de forma não só a gota, mas devido a outras doenças também. A gente está dando uma ênfase mais na gota, mas pode desencadear outras doenças também. Então os hábitos sempre começam desde cedo, Exato, vamos dizer desde assim, cedo. né? Os hábitos começam desde cedo e aí a gente sabe que uma vida, né, não contendo equilíbrio, né, fazendo tudo aquele planejamento, né, não saudável, isso pode desencadear algumas doenças. No final, o corpo acaba cobrando, né? Exato. E, gente, enquanto a gente está conversando, vamos mandando perguntas, porque no final a gente vai selecionar 4 perguntas para o doutor responder. Uma pergunta: como pode ser feito o tratamento da doença? Ela é uma doença que o tratamento leva à cura ou só é aquele paliativo? Bom, a gota é uma doença que ela não tem cura, certo? Porém, o tratamento é um tratamento que vai evitar, né, esse nível, né, de ácido úrico no nosso sangue e vai evitar também essas crises agudas. Então, se eu tenho o tratamento da gota, hoje o tratamento ela vai evitar totalmente esse nível elevado de ácido úrico no sangue para que a gente não possa desenvolver essas crises mais agudas. Então, a gente vai fazer todo o planejamento, né, não só dietoterápico, mas também a questão de hidratação também, para que a gente possa de fato reduzir, né, esse ácido úrico na corrente sanguínea, para que sim o tratamento de fato ele possa evoluir. Vamos lá. Questão da alimentação, né? Para a pessoa que tem gota, qual seria assim uma dieta que ela deveria, assim, seguir alimentos que deveriam evitar, que deveriam ser consumidos? Assim, hoje em dia, né, a gente sabe que o pessoal tem mais acesso a essas comidas mais rápidas e tudo mais, porém, um tratamento, né, para quem tem essa doença da gota seria buscar alimentos de fontes saudáveis, né, buscar alimentos mais saudáveis, buscar vegetais, fontes de fibras, alimentos mais frescos, né, frutas, vegetais, cereais. Fazer isso porque a gota é uma doença inflamatória. Então, quando a gente tem a presença da gota com alimentos inflamatórios, embutidos, enlatados, alimentos gordurosos, né, a bebida que vai ajudar também no aumento do ácido úrico, alguns alimentos que vão ser ricos em purina, que fazem também o aumento desse ácido úrico, seriam eles que nós deveríamos evitar. E, gente, só para deixar claro para vocês, o quanto é importante vocês estarem procurando sempre estar fazendo exames, porque, Exato. como o doutor está falando, a gota ela tem sintomas que é parecido com tantas outras doenças, e como ele está falando também da alimentação, você se alimentando bem, você pode acabar evitando várias outras doenças e não só a gota. Doutor? Consulta com o nutricionista também é importante, porque ele vai saber justamente aquela dieta, aquela alimentação que você deve seguir exata para você, pro seu problema tipo que você está passando. Exatamente. Exato. Um método de prevenção. Isso. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Acredito que não. A gente vai agora então olhar o superchat para saber se vocês mandaram alguma coisa. Bom, tem uma pergunta aqui, doutor. Como essa doença ela pode ser classificada? Bom, como ela é uma doença que acomete as articulações, certo? As articulações, a gente pode classificar ela de uma forma monoartrite. O que seria isso? A monoartrite ela iria, como eu posso dizer, afetar uma articulação por vez. Então ela começaria afetando um determinado tipo de articulação e aí passaria para outra. Então ela tem esse quadro de evolução, né? De passar de um certo tipo de articulação para outra. E aí no contexto a gente teria, né, inchaço, a gente teria vermelhidão, calor, rubor. Essa é a evolução da doença. E em questão de bebida alcoólica, assim? Tem uma pergunta dessa que tem assim. Mas doutor, eu devo deixar de beber totalmente ou eu tenho que evitar ou moderar? Bom, para as pessoas que têm, né, o quadro de fato diagnosticado com gota, principalmente na fase crítica da doença, né, na fase crítica, né,
uma crise aguda, a gente tem que fazer o tratamento e evitar a ingestão, sim, de bebidas alcoólicas, porque essas bebidas alcoólicas, de fato, ela aumenta o ácido úrico no nosso sangue e quando a gente não tem quando a gente não consegue expelir de fato toda essa bebida alcoólica, ela de fato fica no nosso corpo, então esses níveis eles voltam a elevar. Então, para quem está fazendo tratamento, para quem tem essa fase mais aguda da doença, o indicado é que você reduza, né, a ingestão de bebidas, porém sabendo que é um processo em que você ganha. Você está reduzindo e assim não só está reduzindo a bebida, como também está reduzindo o nível de ácido úrico na sua corrente sanguínea. E aí é o útil que se junta com o agradável. Então eu tenho a normalidade e aí sim, se você achar que, né, os níveis e as taxas de ácido úrico estão normais, nunca ultrapassar esse limite. Então, da mesma forma que a bebida tem que ser evitada na fase aguda, alguns alimentos, só poderia citar alguns que deveriam ser evitados. Sim, então, eu falei sobre os alimentos que foram ricos em purina, certo? Porque a purina, de fato, ela é uma proteína que vai ser encontrada em carnes vermelhas, em peixes, frutos do mar, e é o prato que se encontra hoje, né, na refeição do brasileiro. Então, essas proteínas, assim, elas devem ser evitadas por conta da alta presença da purina, que isso a gente sabe que não vai ser benéfico para quem tem a gota, e buscar determinados tipos de alimentos, né, de origem mais saudável, né, então de ser mais frescos, então vegetais, né, frutas, cereais, alimentos mais saudáveis, certo? Eu coloco falando sobre a purina, mas eu sei qual a importância da purina no nosso organismo, tá? Mas a gente sabe que em casos elevados da purina no nosso sangue, a gente pode desenvolver o aumento do ácido úrico. Outra pergunta que tem aqui é questão né, da idade. Ela colocou, doutor, eu com 20 anos, eu posso desenvolver a gota? Bom, é um caso raro, mas pode sim. Até porque, como eu falo, é a condição que você leva para que isso possa acontecer. Se isso vier a acontecer, é um caso raro, certo? Até porque a gente sabe que a incidência para ser acometida em homens ou mulheres é uma idade mais avançada de longevidade. Então, aquela pessoa ela se coloca naquela situação por vários e vários dias, né? Por vários e vários tempos. Então, é uma doença que vai acometer de fato essa via. Por quê? Porque a gente coloca o nosso corpo a uma condição muito crítica. E aí, contudo, esse tempo que você coloca seu corpo a essa exposição, pode acontecer de você desenvolver. Então, no caso, você que tem 20 anos e está preocupado de ter gota, você começando de agora a ter uma rotina de exercícios, de alimentos saudáveis, evitando embutidos, enlatados, comida muito salgada, você vai evitar tanto ter gota quanto a desenvolver outras doenças, porque nosso corpo é nosso tempo, a gente cuidando dele. No futuro a gente vai evitar ter vários problemas de saúde, né? Assim, doutor? Exato. E assim, quando você está numa crise, tipo, eu tenho um gota e estou numa crise, principalmente no meio da noite, o que eu posso fazer para, não sei, tentar aliviar, ou tem que ir para algum médico, alguma emergência, algo do tipo? Bom, a gente, na verdade, as pessoas que contêm gota, elas falam muito disso, que as crises, elas vêm de fato na madrugada, que é onde você tem ali de fato todo o relaxamento e tudo mais. Então, o que você pode fazer para evitar essas crises? A gente bate muito na tecla da ingestão de água, certo? A água ela tem que estar sempre sendo ingerida, porque é uma doença, certo? Que também acomete nossos rins. Então, os nossos rins, eles sempre têm que estar fazendo esse processo de filtração e também de expelir. Então, se eu tenho essa filtração, esses níveis de ácido úrico no nosso sangue, né, eles vão reduzir, não através da urina, que seria expelindo, né, o ácido úrico. Então, à noite é o momento que a gente mais sentiria a dor, né? Isso. A incidência, na verdade, das pessoas que chegam e falam, seriam que na noite, assim, né, possivelmente e também provavelmente por conta do corpo, né, o relaxo. Então, no dia a dia que é bastante agitado aqui lá,
Então, quando você tem um relaxo do corpo, quando você realmente está em uma fase mais relaxada, é onde tem a presença das dores, das articulações, né? Algumas pessoas desenvolvem também cólicas renais, então é nessa fase da madrugada onde eles mais se queixam. Entendi. Uma dúvida, quando é feito o diagnóstico, né, da gota, quais os exames que podem ser passados para dar um diagnóstico certo? Pode falar. Eu ouvi falar que pode ser também através de radiografia. Isso. Assim, a gente, para dar um quadro completo Para chegar ao diagnóstico, da gota, a gente tem os exames laboratoriais, certo? Que seria a aferição do ácido úrico elevado no nosso sangue, e a radiografia seria nada mais nada menos também para ver de fato, né, esses cristais que a gente possa observar e identificar não só no nosso rins, como os cristais que também vão ser depositados por todo o nosso corpo, ou por todo o nosso corpo não, mas nas articulações, principalmente inferiores. até porque dor nas articulações pode ser confundida com artrite, uma artrose. Exato. Então é interessante fazer um exame específico. Exato. Então eu acho que é isso. A gente acredito que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Gostaria de agradecer ao senhor por participar do nosso programa, que volta mais vezes. E é isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho. E para finalizar o nosso NutriCast, nós vamos fazer um quiz para ver se vocês aprenderam direitinho o conteúdo que foi abordado aqui hoje. Vamos lá? A primeira pergunta: quais são os sintomas da gota? Segunda pergunta: como a gota pode ser tratada? A gota, ela pode ser associada a uma doença renal?